Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo de oportunidade swing trade para esta próxima semana, dos dias 15 a 19 de junho. Eu sou Dalton Vieira, você que já é membro aqui do canal sabe muito bem disso, mas estou mencionando porque alguém pode assistir ao vídeo aí a partir de quinta-feira à tarde, que é quando esse vídeo vai ser disponível. Você, membro do canal DV Completo, tem acesso bem mais antecipado e somente quinta-feira aí no final, no início da tarde, que esse vídeo vai ao ar aqui para todos que estão dentro do canal. Então lembre também que você, como membro DV completo, você tem acesso lá à parte de aprendizado. Aproveite ao máximo esses vídeos de aprendizado, tem muita informação relevante, você vai entender cada vez mais aqui meu processo de análise, o que eu dou mais valor. E o foco aqui não é necessariamente já passar o ativo para comprar amanhã ou na terça-feira. É trazer ativos que me chamam a atenção para essa próxima semana, e que pode encaixar ou não uma entrada para mim, mas que eu abro um pouco mais o leque para que possa encaixar também com outro tipo de estratégia. Então eu vou só destacar ativos que fazem mais sentido aqui para mim, e aí você pode buscar oportunidades também no decorrer desta semana, e eu já vou dando ali uma visão geral em relação a cada um desses ativos, o que faria mais sentido para mim, em termos de buscar o ponto de entrada, ou de compra ou de venda. Vamos lá, lembrando que no decorrer desse vídeo você pode contribuir aqui no canal, deixando aí seu like, seu joinha, eu agradeço demais por sua valiosa audiência. Então, começando aqui falando do cenário do Ibovespa, a gente está dentro ainda de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes, e um processo de correção, assim como aconteceu correção aqui, que respeitou ali a região da média, afundou, e aqui de novo a gente está nessa região da média, então está num momento ali importante. A perda dessa mínima já seria uma venda, se eu fosse pegar ali Bova 11, por exemplo, que replica o comportamento do Bovespa, vendendo a perda da mínima da sexta-feira, eu vejo mais apertado essa entrada, apesar de, em termos do tamanho da correção aqui, comparando com essa correção aqui, está um pouco mais parecida em termos de tempo, mas enfim, devido ao tamanho já da tendência de baixa, a relação risco-retorno não vejo com bons olhos, porque o tamanho do stop aqui, que seria essa distância aqui, né, o stop, e já tem suporte muito mais próximo do que essa distância, então eu deixaria passar. Ficaria mais interessado um pouco mais acima, principalmente aqui, ó, chegando nesse nível aqui, ali na região, na faixa dos 174.200 a 174.300, e aqui nessa região gerando, por exemplo, um sinal um pouquinho mais elevante de baixo, fechamento abaixo da média com nova mínima, traria uma expectativa um pouco mais positiva para fazer essa venda, em termos de relação risco-retorno, na minha leitura. Só para ressaltar também que o GPS da tendência que estava aqui na semana passada em 93%, deu uma aliviada, né, com essa alta do Ibov nessa última semana, veio para 67%, mas enfim, ainda temos mais ativos aqui dentro de um contexto de baixa do que ativos dentro de um contexto de alta. Tá? Então ainda um ou outro ativo pode encaixar comprando essa semana, e pensando nesse repique eu fiz uma seleção ali para compra e olhei também alguns ativos para venda. Vamos lá. Vamos começar aqui falando então aqui do primeiro de Log3, olhando para compra, né? Uma das alternativas de entrada seria, já vou comprar aqui, vou colocar o stop aqui, né? Porque ela rompeu a máxima ali do pregão anterior, já seria uma das alternativas de compra e tentando pegar algo para cima. Porque o ativo está em tendência de alta, retornou aqui, bateu na média, bateu ali próximo do topo anterior. Pode vir aqui ainda fazer isso aqui? Pode, por exemplo, vir fechar esse gap, que seria outra alternativa de olhar para compra. Se vier aqui, bate aqui, ó, pode ser mais uns 2 ou 3 candles, e depois gera um sinal de alta, que seria também outra alternativa de compra. Mas a primeira seria essa aqui, a mais visível. Vou entrar comprando aqui agora esse fundo ascendente, vou deixar o stop aqui tentando pegar algo para cima. Ponto mais de risco aqui em relação à posição é o tamanho do stop, né? Uma entrada aqui na faixa de 27,18, se colocar o stop aqui, a gente está falando de um stop aqui dessa amplitude, e ali a gente já tem uma resistência pela frente mais próximo do que essa amplitude aqui do stop, ou seja, o tamanho do stop para uma próxima resistência aqui que ficaria mais relevante ali na faixa dos 27,85, um preço mais testado, 27,85, 27,90.
Aí teria também, se a gente olhar para cá, ok, encaixaria um pouco melhor a relação risco-retorno, né, em termos de tamanho ali de espaço. Mas antes tem esse desafio aqui, que é um ponto de avaliação em relação a essa subida aqui, onde pode parar de subir e começa a cair. Como a tendência é de alta, geralmente na tendência de alta, a gente tem um rompimento das resistências e o preço respeitando os suportes. Então, é o que encaixaria ali, olhando para o gráfico semanal, ativo está forte, depois de um longo processo de correção, começou muito forte o movimento de subida, então é um papel que está mais alinhado para cima. Então, essa aqui seria uma das que fazem sentido, na minha opinião, em termos de, vou arriscar uma compra, a Log3 é um desses papéis. Goal 4, aí a gente já está falando aqui de um ativo que demorou um pouco mais para vir romper essa máxima aqui, né? Para vir romper, que tinha rompido até aqui, mas aí patinou, gerou esse movimento de subida. Para quem está comprado, beleza, dá para botar até o stop abaixo dessa mínima. Para quem for comprar, vou comprar se romper essa máxima e botar o stop abaixo dessa mínima. Também é alternativa. Aí jogaria ali uma vez e meio o tamanho do stop dessa operação em termos de objetivo da operação. Como é que funciona isso? Se esse tamanho de stop aqui for, por exemplo, de 5%, aí do seu preço de compra para cima você projeta 7,5%. Então a relação de retorno de 1 para 1,5%. O tamanho do seu stop, que seria de 5%, projetado para cima, uma vez e meia esse 5% dá 7,5%. Tá? Então, se ficou claro, se não ficou claro na realidade, a minha explicação, só botar aí nos comentários aí, que eu tento tornar a explicação um pouco mais clara, tá? Mas lembrando que eu normalmente uso para o stop a volatilidade do ativo e tentando pegar algo para cima em termos da relação dessa volatilidade com duas vezes e meia, dependendo do cenário. Mas como é um cenário mais de rompimento, aí eu opto por normalmente não pedir vamos dizer assim, pedir para o mercado uma projeção tão grande em relação ao meu risco da operação, meu tamanho de stop. Uzi Minas, ativo que gerou um sinalzinho de alta ali na sexta-feira, mas não andou. A alternativa e fechou abaixo da média, novamente permaneceu abaixo da média. Então o ideal seria se superar a máxima do pregão de sexta para arriscar alguma compra, tentando pegar algo para cima a favor da tendência de alta ainda do papel. Então seria no rompimento ali dos R$ 11,09 para uma possível compra em Uzi Minas. Axia 3, ação que está dentro da tendência de baixa, assim como a nossa bolsa. Topos e fundos descendentes, que fez um bom candle de alta. Depois desse bom candle de alta, conseguiu até superar ali a máxima do candle anterior e sustentar acima da média. Então, a expectativa, se tivesse uma tendência de alta, isso aqui seria muito mais provável ter um próximo candle de alta. Mas mesmo assim, ainda fica uma expectativa um pouco maior de ter o próximo candle da segunda-feira, um candle de alta. Qual seria a alternativa de entrada aqui? Pegando aqui o semanal, gerou um fundo descendente comparado ali ao fundo que foi perdido. Então a tendência aqui está indefinida com viés de baixa, mas gerou um sinal de fundo após uma sequência de máximas descendentes que pode trazer o preço ali para testar a média na faixa do 55,24 e essa região de topo de fundo anterior na faixa do 55,65. Então a alternativa que teria que comprar a superação dessa máxima, porque seria no semanal a confirmação de um movimento de alta, segundo a nova máxima, após uma sequência de máximas descendentes, e abriria espaço para poder caminhar para cá, para essa região. Não é que vai vir aqui, abriria espaço para isso, e aí tentaria pegar esse movimento aí de subida, sabendo que no meio do caminho vai ter uma resistência aí um pouco mais relevante por volta dos 53,80. Então, essa seria uma alternativa aí também de possibilidade de entrada. Brava, que eu já venho comentando com vocês aqui nas últimas semanas, vai fazendo um processo agora de correção. O ideal é que tivesse mais um candle aqui, para depois gerar nova máxima. Mas a primeira alternativa seria a superação dessa máxima, tentando pegar algo para cima e stop abaixo dessa mínima. Se tiver mais um candle aqui com máxima descendente, melhor ainda. Quanto mais afastado desse topo, melhor. E, consequentemente, mais desse aqui, né? Eu nem vejo tanta relevância nesse aqui. Vejo relevância mais nessa aqui, essa zona de resistência, que vai ali dos 21,64 até o patamar de 22,15. Então, é outro ativo que dá para olhar ali para compra e arriscar alguma compra de swing trade nesta próxima semana. Copasa CSMG3, ativo que do jeito que está aqui se desenhando, e olhando principalmente ali a questão do gráfico semanal, movimento de subida, me chama atenção para a entrada essa ação, primeiro, não perder essa mínima,
e fizer aqui pelo menos mais duas novas máximas descendentes, batendo ali na região da média, para depois gerar o sinal de alta, que seria ali na quarta-feira, superando a máxima da terça-feira. Seria algo aí que me interessaria mais para arriscar uma compra em CSMG3 em Copasa. Caixa Seguridade, ação que já tem um movimento bom de subida, saindo de uma lateralização, me chama atenção para a entrada, através de um processo de queda, de correção, e um sinal de alta na sequência. Na realidade, ativos do mesmo setor aqui, vou até puxar um pouquinho para cima a BBSE3. Porto Seguro também é um dos papéis que dá para monitorar algo nesse sentido, que conseguiu fechar bem a semana passada, igual aqui, ó, Caixa Seguridade, fechamento bom dessa última semana. Saiu de uma lateralização, ganhou força, aquilo que eu costumo até dizer, né? Gerou um movimento de relevância por parte dos compradores. Agora avaliaria um próximo movimento de baixa, uns 3 pregões pelo menos, testando o nível de suporte, seja desse grande candle aqui de alta, seja a média móvel exponencial, se for os dois, melhor ainda. Vem fazendo isso aqui, depois gera um sinal de fundo ascendente, daria para arriscar uma compra no papel. BB Seguridade, que essa aqui ficou mais esticada para cima, então sim, teria que ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo, pode até não ocorrer completamente nessa semana, mas é um papel que ficaria de olho para compra, porque está na máxima histórica, está mais forte do que o Ibovespa, enfim, gerou algum processo de recuo mais próximo da média, mais próximo de um grande candle de alta, aqui entrando esse grande candle de alta, topo anterior, enfim, nível de suporte, interessaria por entrada na ação, por compra de swing trade. Tenda teve também uma boa semana, aqui está a boa semana da Tenda, depois de ter gerado um topo na mesma região de 2 topos anteriores, a semana retrasada fez isso, e essa semana que passou conseguiu reverter esse topo, que cria uma expectativa dela renovar aqui a máxima. Beleza. Então já entra comprando aqui, para mim não, porque o stop fica mal posicionado, já tem vários pregões aqui para cima, são 4 pregões aí consecutivos de alta e na zona de resistência. Então minha ideia aqui seria olhar para esse ativo, monitorar os próximos pregões, seja uma lateralização de 3 ou mais pregões, para pensar, planejar alguma compra após ter algum indício de fraqueza para cair e alguma sinalização de alta em nível de suporte, seja a região de topo anterior, acima no patamar de 33,40 ou mais próximo ali da média móvel exponencial de 10 períodos. Ela pode inclusive ainda continuar subindo, mas eu ficaria mais atento após um processo lateral ou de movimento lateral ou de preferencialmente um movimento de baixa, testando o nível de suporte. Ambev, que está dentro de uma lateralização também aqui, mas enfim, um pouco mais ascendente por conta de um prazo maior, alinhado mais para cima, teve uma boa semana, alta na semana de 2,72%, superou a máxima da semana anterior, ainda mantendo a expectativa de poder ter algo para cima. Mas é um ativo que também eu ficaria atento para a entrada se fizer algum ensaio aqui de queda e depois reverter aqui para cima, alguma sinalização de alta mais relevante. Principalmente quebrando a sequência de máxima de topos descendentes, se fizesse aqui um topo abaixo, um topo aqui abaixo desse aqui, que o topo aqui seria o primeiro sinal de topo, seria a perda da mínima dessas mínimas aqui, essas últimas 3 mínimas ascendentes. Então, se tivesse aqui algum sinal de topo e depois disso, ou mais 1, 2 candles, enfim, ou mesmo já no segundo candle já revertesse aqui, seria a alternativa de arriscar alguma compra no papel. O outro ativo, Alpa 4, que se olharmos aqui essa região de topos anteriores, ela conseguiu sair dessa região. Beleza. Fechou aí acima da região, principalmente ali mais significativa, na faixa dos 12,70. Então, ao fechar acima desse patamar, chama a atenção para avaliar, depois dessa sequência positiva aqui, ó, de 5 pregões de alta, e esse aqui fechou levemente abaixo do fechamento anterior, mas mesmo assim um movimento de subida com mínimas e máximas ascendentes, o ideal seria acontecer aqui mais um processozinho de lateralização ou correção para compra, seja de um pivô de alta, que é o rompimento, que seria o rompimento dessa máxima, ou um fundo ascendente acima de uma região em torno dos 12,65, 12,70. Então essa seria também outro ativo para ficar de olho para compra. Olhando para a venda, Vibra, BBBR3, que fez um movimento muito relevante baixa, retornou à média,
O que ficou ruim aqui, que daria para fazer a venda nessa perda de mínima, é o tamanho do stop para cá em relação a esse fundo. Não só esse fundo, né? Se olha para cá, você tem 3 fundos anteriores. Então, o ideal seria acontecer aqui mais umas 2 mínimas ascendentes e depois gerar um sinal de baixa. Um pouquinho mais afastado, com um candle um pouco menor em termos de posicionamento de stop, que botando a volatilidade do ponto de entrada ao ponto da volatilidade do papel, ficaria acima, por exemplo, da máxima desse movimento de subida. Seria o mais interessante. Então aqui é um dos ativos que chama atenção já para o início da semana. Se for arriscar um pouco mais essa perda de mínima, colocando menos capital, e stop no mínimo acima da média móvel exponencial de 10 períodos, que está na faixa dos 29,70. Ipera, ação que está dentro de uma tendência de baixa, vou ter que colocar aqui em vermelho, está dentro de uma tendência aqui de baixa, topos e fundos descendentes, e dentro dessa tendência de baixa, uma atenção ali para mais 1 a 2 candles aqui, gerando um sinal de topo descendente aqui abaixo dessa média. Então, algo que também pode trazer oportunidade de venda nessa semana. CSNA3, ativo mais fraco do setor de siderurgia, enquanto você tem os em Minas bem, de maneira geral, olhando para prazos maiores, Gerdau também bem. Esse papel está muito mal comparado ali às outras 2 empresas. E aqui, olhando para o gráfico diário, tivemos essa queda que perdeu esse fundo aqui anterior. E agora vai fazendo um processo de correção de 1, 2, 3, 4 candles. Se voltar aqui, tiver mais uns 2 candles voltando ali na média, gerando sinal de baixa, chama atenção para abrir uma venda de swing trade. Sendo mais agressivo, venda nessa perda de mínima aqui. Por que mais agressivo? Porque está muito colado nesses fundos anteriores aqui. Ó. Tem esse fundo aqui, que também aqui teve outro, ó, subiu, caiu, voltou a subir. E aí tem esse aqui também. Então, mais afastado, melhor ainda para fazer uma venda ali de topo descendente. Mas, enfim, ativo para ficar atento nessa questão. Natura, movimento muito relevante de baixa, que estabeleceu uma tendência de baixa no papel. E agora é monitorar, na minha leitura, um processo de correção, invadindo esse grande candle de baixa, se aproximando da média, que pode trazer oportunidade de venda. Pode ser que não aconteça nessa semana, mas é um ativo que eu deixaria separado aqui para monitorar mais venda do que pensar em compra. TOTS também, depois desse movimento bem relevante para baixo, se retornar aqui na média ou nessa região de fundos anteriores e proporcionar um sinal de baixa, aqui mais uns 2 a 3 candles e depois gerar o sinal de baixa, também abriria posição de venda de swing trade, vendo que o semanal, inclusive, está com dificuldade de sustentar acima da média e gerou um baita sinal de baixa na semana passada. E por último, Vale 3, eu gosto do cenário gráfico de prazo mais longo desse papel, por isso que está por último, gosto do cenário de prazo mais longo, mas a semanal está dentro de um processo aqui de queda que pode buscar essa região de suporte aqui mais por volta dos 75,55, eu falo 75,60 arredondando, até a região de 74,06 ou R$74 também arredondando. E aí, com base nisso, olhando o que está acontecendo no gráfico diário, a ação está dando um recuo aqui, um repique, que pode vir testar a média e gerar um sinalzinho de baixa, que aí chamaria atenção para arriscar uma venda, sem exigir muito para baixo em termos de objetivo. Ficaria um pouco mais de olho nessa região aqui, em termos de objetivo. Então, por isso que seria interessante se afastar um pouco mais o ponto de entrada dessa região de 75,60 a R$74. É isso, amigos. Espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Qualquer novo ativo que venha a eu achar aqui, vamos dizer assim, de possíveis oportunidades, vocês vão saber aí através da análise de fechamento do pregão, ou mesmo posso também me comunicar ali através de um post dentro da comunidade aqui do YouTube, direcionado apenas para vocês que são membros do DV Completo. Beleza? Qualquer dúvida aqui é só me avisar aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.